Comparativo de tarifas que oferece versus os países selecionados até dezembro de 2024. O comércio internacional é regulado por tarifas de importação que influenciam o custo dos produtos em cada mercado. Abaixo, comparo o que os Estados Unidos cobravam de impostos de importação sobre produtos provenientes de China, Canadá, Brasil, Índia, União Europeia, Japão, México, Argentina, Austrália e Noruega, com o que esses países cobravam dos produtos americanos nos setores de aço, alumínio, laticínios, carne, agricultura, geral, carros, celulares e eletrônicos. O objetivo é fornecer uma visão clara e factual, sem ideologia política, para embasar discussões econômicas com base no cenário até dezembro de 2024. Estados Unidos. Tarifas de importação cobradas desses países. Até o final de 2024, os CLEUA mantinham uma tarifa média global de 2,2%, mas aplicavam taxas específicas por setor e país, ajustadas por acordos comerciais e políticas protecionistas. Algumas tarifas foram reduzidas ou mantidas em cotas. Aço, 25% sobre a maioria dos países, desde 2018, mas Canadá, México, 0% via USMCA e Austrália, 0% via AUSFTA, permaneciam isentos. Brasil tinha cotas negociadas com 0% até 1,2 milhão de toneladas, 25% acima disso. Alumínio, 10% globalmente, 2018, com isenções para Canadá, México, USMCA e Austrália, AUSFTA. Brasil pagava 0% dentro de cotas, 10% fora delas. Laticínios, média de 16,6%, mas até 25% em queijos e leite em pó de países sem acordos. China, Índia, Brasil. Canadá e México tinham cotas com 0% até limites específicos. Carne, 0% em carne bovina, dentro de uma cota global de 65 mil toneladas. Brasil, Argentina, mas 26,4% fora dessa cota. Canadá e México, a 0%, USMCA. Agricultura, geral, média de 5%, com picos como 350% em tabaco. Canadá, México e Austrália tinham acesso preferencial, 0% em muitos casos. Carros, 2,5% em automóveis leves, 25% em caminhonetes, todos os países. Celulares e eletrônicos, 0% a 2% na maioria, com até 15% em bens chineses específicos, guerra comercial. Os EUA não cobram impostos de exportação, 0%, conforme a Constituição. China, tarifas dos EUA sobre a China. Aço, 25%. Alumínio, 10%. Laticínios, 16%. Carne, 0% em cota, 26,4% fora. Agricultura, 5%. Carros, 2,1%. Celulares, eletrônicos, 0%, 15%. Tarifas da China sobre os CDUA. O aço, 5% a 10%. Até 25% em retaliação. 2018-2024, sem redução significativa. O alumínio, 5% a 15%, até 25% em disputas. O laticínios, 10% a 25%. O carne, 25%, e dentro suína, retaliação mantida. O agricultura, 10% a 25%, e soja a 25%. O carros, 15%, reduzida de 25% em 2019. Os celulares e eletrônicos, 0% a 10%, até 25% em bens visados. Comparação, a China cobrava mais em todos os setores, com poucas reduções até 2024. Canadá, tarifas dos negócios sobre o Canadá. Aço, 0%, alumínio, 0%, laticínios, 16,6%, mas 0% em cotas. Carne, 0%, agricultura, 0%, 5%. Carros, 2,5%. Celulares, eletrônicos, 0%. Tarifas do Canadá sobre o aço, 0%, o SMCA, o alumínio, 0%, o SMCA. O laticínios, 270% a 300% fora de cotas, sem redução. O carne, 0% em cotas, até 26% fora. O agricultura, 0% a 10%, exceto laticínios. O carros, 0%, o SMCA. Os celulares, eletrônicos, 0%. Comparação. O Canadá cobrava muito mais em laticínios, mas igual ou menor nos demais devido ao USMCA. Brasil, tarifas dos EUA sobre o Brasil. Aço, 0% em cota de 1,2 milhão de toneladas, 25% fora. Alumínio, 0% em cota, 10% fora. Laticínios, 16,6%. Carne, 0% em cota, 26,4% fora. Agricultura, 5%. Carros, 2,5%. Celulares eletrônicos, 0%, 2%. Tarifas do Brasil sobre os EUA,
O aço, 10% a 14% no Mercosul, reduzida de 25% em alguns casos. O alumínio, 10% a 13,5%, ajustada para baixo. O laticínios, 16% a 28%, sem grandes reduções. O carne, 10% a 20%. O agricultura, 10% a 20%, reduções em grãos e jaboticeiros milho. O carros, 35%, sem redução significativa. Os celulares eletrônicos, 16%, reduzida de 20% em alguns bens via ex-tarifário. O Brasil é um dos países que mais impõem taxas aos Estados Unidos. Índia, tarifas dos US sobre a Índia. Aço, 25%, alumínio, 10%, laticínios, 16,6%, carne, 0% em cota, 26,4% fora, agricultura, 5%, carros, 2,5%, celulares eletrônicos, 0%, 2%. Tarifas da Índia sobre o soja, o aço 7,5% a 15%, o alumínio 7,5% a 10%, o laticínios 30% a 60%, o carne 30% a 100%, o agricultura 30% a 100%, e as amêndoas, o carros 60%, reduzida de 100% em alguns modelos, os celulares eletrônicos 15%, reduzida de 20%. Comparação. A Índia cobrava mais, com reduções leves em carros e eletrônicos. União Europeia. Tarifas dos MNUA sobre a UE, aço, 25%, alumínio, 10%, laticínios, 16,6%, carne, 0% em cota, 26,4% fora, agricultura, 5%, carros, 2,5%, celulares eletrônicos, 0%, 2%. Tarifas da UE sobre os REOA, o aço, 0% a 25%, retaliação ajustada em 2024. O alumínio, 0% a 6%, reduzida de 10%. O laticínios, 10% a 25%. O carne, 10% a 20%. O agricultura, 10% a 25%. O carros, 10%. Os celulares eletrônicos, 0% a 5%. Comparação. A UE cobrava mais em carros e agricultura, mas reduziu alumínio. Japão. Tarifas dos Eramesh sobre o Japão. Aço, 25%, alumínio, 10%, laticínios, 16%, carne, 0% em cota, 26,4% fora, agricultura, 5%, carros, 2,5%, celulares, eletrônicos, 0%. Tarifas do Japão sobre o aço, 0% a 5%, o alumínio, 0% a 7%, o laticínios, 20% a 200%, o carne, 25%, bovina, reduzida de 38,5%, 0% em cotas, o agricultura, 15% a 778%, arroz, o carros, 0%, os celulares eletrônicos, 0%. Comparação. O Japão cobrava mais em laticínios e agricultura, mas reduziu carne. México. Tarifas dos DO sobre o México. Aço 0%, alumínio 0%, laticínios 16,6%, 0% em cotas. Carne 0%, agricultura 0%, 5%, carros 2,5%, celulares eletrônicos 0%. Tarifas do México sobre os EUA. O aço 0%, o USMCA. O alumínio 0%, o USMCA. O laticínios 0% a 25%. O carne 0% a 20%, o agricultura 0% a 15%, o carros 0%, o SMCA, os celulares eletrônicos 0%. Comparação. O México cobrava mais em laticínios e carne fora de cotas, igual nos demais. Argentina. Tarifas do CMEU sobre a Argentina. Aço, 25%, com cotas. Alumínio, 10%. Laticínios, 16,6%. Carne, 0% em cota, 26,4% fora. Agricultura, 5%. Carros, 2,5%. Celulares eletrônicos, 0%, 2%. Tarifas da Argentina sobre os EUAXI. O aço, 10% a 14%. Mercosul, ajustada. O alumínio, 10% a 13,5%. O laticínios, 16% a 28%. O carne, 10% a 20%. O agricultura, 10% a 20%, reduções em grãos. O carros, 35%. Os celulares eletrônicos, 16%, ajustada de 20%. Comparação. A Argentina cobrava mais, com reduções em agricultura e eletrônicos. Austrália, tarifas do ZEIQUA sobre a Austrália. Aço, 0%. Alumínio, 0%. Laticínios, 16,6%. Carne, 0%. Em cota, 26,4%. Fora. Agricultura, 0%, 5%. Carros, 2,5%. Celulares eletrônicos, 0%. Tarifas da Austrália sobre os EUA. O aço, 0% ao SFTA. O alumínio, 0% ao SFTA. O laticínios, 0% a 10%. O carne, 0% a 5%. O agricultura, 0% a 5%. O carros, 0% a 5%. Os celulares eletrônicos, 0%. Comparação. A Austrália cobrava menos ou igual, sem mudanças significativas. Noruega. Tarifas do ZZPO sobre a Noruega. Aço, 25%. Alumínio, 10%. Laticínios, 16,6%. Carne, 0% em cota, 26,4% fora. Agricultura, 5%. Carros, 2,5%. Celulares eletrônicos, 0%, 2%.
Tarifas da Noruega sobre o aço, 0% a 5%, o alumínio, 0% a 5%, o laticínios, 200% a 400%, o carne, 100% a 300%, o agricultura, 50% a 400%, o carros, 0%, os celulares eletrônicos, 0%. Comparação, a Noruega cobrava mais em laticínios, carne e agricultura, sem reduções. Conclusão, EUA com tarifas baixas, exceto em aço, 25% e alumínio, 10%. As tarifas americanas eram menores, 2,2% em média, especialmente em carros, 2,5% e eletrônicos, 0%, 2%, mesmo com cotas ajustadas até 2024.